Medidores elétricos são instrumentos que servem para medir corrente elétrica, tensão, que seria a diferença de potencial, e resistência elétrica. Vamos hoje falar apenas sobre o amperímetro. O amperímetro é utilizado para medir a corrente elétrica no fio em que ele está ligado. A sua representação seria essa daqui. Então, toda vez que você ver este elemento em um circuito elétrico, significa um amperímetro. O trecho em que ele está ligado é o trecho em que ele irá medir a corrente elétrica. Ele deve ser associado em série ao trecho em que se deseja medir a corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho um circuito aqui, uma tensão que gera essa corrente no circuito aqui e dois resistores. Se eu, por exemplo, quero medir a corrente desse fio aqui, que seria a tensão do circuito, né, que seria o fio principal do circuito, onde percorre toda a corrente do circuito, eu devo pegar, tirar um pedaço dele e colocar aqui o amperímetro. Ao ligar o amperímetro, a corrente em que vai passar por dentro dele será a corrente que o amperímetro irá medir. Para não interferir na corrente do circuito, ele deve ter resistência interna muito pequena. Então é aquele problema quando você quer fazer uma medida e aí você acaba interferindo. Como o amperímetro ele tem equipamentos, tem fios dentro deles, condutores elétricos que têm uma resistência, ao ligar em série você vai aumentar a resistência do circuito, porque numa associação em série você soma as resistências dos resistores para calcular o equivalente. Para o amperímetro não interferir, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito pequena, de forma que a soma de sua resistência com o circuito não interfira na resistência do circuito, pois se interferir na resistência do circuito, irá interferir também na corrente elétrica. Então, um bom amperímetro é aquele que tem resistência interna muito pequena. O amperímetro ideal, ou seja, aquele que não interferiria naquele circuito em que ele foi ligado, é aquele amperímetro que tem resistência interna nula. Agora vamos lá resolver algumas questões em que envolve problemas de amperímetro. Exemplo: determine a leitura do amperímetro nos casos abaixo. Então vamos pegar aqui, nós temos um circuito em que você tem a fonte da tensão aqui, que é 60 volts, um amperímetro ligado em série à fonte e dois resistores ligados em série também, um de 5 ohms e outro de 15 ohms. Ele quer saber a leitura do amperímetro na letra A, quando a resistência interna for nula, ou seja, o amperímetro for ideal. Letra B, quando a resistência interna for igual a 10 ohms, ou seja, não ser uma resistência nem perto de ser desprezível. Bom, como que nós vamos fazer? O que é o perímetro médio? O perímetro médio é a corrente. Você tem que o gerador ele tem um polo maior que o polo positivo e o polo menor que o polo negativo. Ele que vai gerar a corrente do circuito, que é a corrente do fio principal, que é a corrente que está passando no amperímetro. Então, ele vai medir essa corrente principal aqui, que é gerada no circuito. Como que eu vou calcular? Pelo URI. Então, fazendo aqui a letra A, vamos aplicar a equação do URI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão eu tenho e eu tenho a resistência. Então, eu tenho a tensão e a resistência, dá para descobrir o I. Só que a tensão, eu tenho uma parte da tensão do circuito, eu tenho a tensão total. Você tem a tensão total. Então, a resistência vai ter que ser a resistência equivalente do circuito. E aí você vai descobrir a corrente total do circuito, que é esse I aqui. O total é 60. A resistência equivalente, como são dois resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma do 15 mais 5 vezes o I. 15 mais 5 é 20, 20 está multiplicando o I, passa dividindo. 60 dividido por 20 é igual a I. Então, I é igual a 3 ampere. Esta é a corrente do circuito, que é o que o perímetro mede, a corrente. Agora, na letra B, ele tem uma resistência igual a 10 ohms. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, na letra B, a tensão total da fonte vai continuar sendo a mesma, os 60 volts.
O que vai mudar é a resistência do circuito. Porque agora, a tensão, mesmo continuando 60 ou 60 volts, você vai ter agora uma resistência de 5 ohms aqui, ligada em série com de 5 com de 15. Então agora você tem 20 ohms em série com mais 5 ohms. Então a resistência equivalente vai ser de com 10 ohms, que é a resistência do amperímetro. Então você vai ter 20 ohms ligado em série com 10 ohms. Você vai ter uma resistência de 30 ohms. Então a resistência equivalente vai ser o 15 aqui, mais o 5, mais o 10 do amperímetro. Então eu coloquei o 15, o 5 e o 10 amperímetro. Agora vai ficar assim a equação. 60 é igual a 15 mais 5 mais 10 vezes o I. 15 mais 5 é 20, mais o 10 do amperímetro, 30. 30 está multiplicando, passa 60, passa dividindo. 60 dividido por 30 é igual a I. I vai ser igual a 2 amperes. Ou seja, de um amperímetro ideal, que seria quando a resistência é nula, para um amperímetro real, que é aquele que ele interfere, ele possui resistência, nós temos que a corrente vai alterar o seu valor. Ou seja, a medida foi interferida pela resistência do amperímetro? Foi. Por isso que o amperímetro ideal é aquele amperímetro que não tem resistência, que a resistência interna é nula. Aquele amperímetro real, ou seja, aquele amperímetro que tem resistência, que não é nula, ele vai interferir na corrente. Mas quanto menor a sua resistência, menos ele irá interferir. Por isso que para um amperímetro ser bom para um circuito, ou seja, para ele não interferir na sua medida, ele tem que ser um perímetro com resistência muito pequena. Se for ideal, a resistência vai ser nula. Exemplo, calcule a leitura do perímetro nos casos abaixo. Então, nesse caso aqui, como ele não disse se o perímetro possui resistência ou não, você vai considerar que são perímetros ideais. Se não falou nada de resistência, é um perímetro ideal, um perímetro que não apresenta resistência. Como nós vamos calcular aqui? Vamos jogar no URI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Só que a tensão, você tem a tensão de uma parte ou a tensão total? Eu tenho a tensão total. Então a resistência tem que ser a resistência equivalente. E o I? O I você vai descobrir o I total, que é o I que parte do polo maior do gerador, o polo positivo. Só que esse I, quando chega aqui, ele vai se dividir em uma corrente 1 e uma corrente e 2. E aqui vai ser o I, que vai passar no perímetro, ou seja, ao descobrir o I total do circuito, eu vou descobrir qual é a leitura do perímetro. O total da associação é 50. E a resistência equivalente, você vai ter que calcular primeiro esse trecho que está em paralelo e depois somar com o trecho que está em série. Calculando o primeiro trecho que está em paralelo, você tem que a resistência equivalente vai ser o 20 vezes o 5, dividido por 20 mais 5. Eu vou fazer, você pode fazer 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Ou você pode fazer o soma e o produto. Continuando aqui, abaixo, você tem o seguinte. 20 vezes 5 é 100 e 20 mais 5 é 25. 100 dividido por 25 vai dar 4 ohms. Então, aqui equivale a 4 ohms, que está em série com 6 ohms. 4 mais 6 vai dar 10. Essa é a resistência equivalente, que é vezes o I. 10 está multiplicando, passa a dividir. 50 dividido por 10 é igual a I. O I, que é a corrente, vai ser igual a 5 amperes. Então, aqui é 5 amperes, aqui é 5 amperes, a corrente vai se dividir aqui um pouco para cada um dos 5 amperes, e aqui vai voltar a ser 5 amperes, que é o que vai passar pelo amperímetro. Ou seja, a leitura do amperímetro é 5 amperes na letra A.
Já na letra B, ele quer saber a leitura do perímetro neste caso aqui, em que a fonte de tensão aqui vai ser igual a 45 volts. Tá, você tem o seguinte, vamos jogar no URI. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. A corrente sai do polo positivo, que é o I. Quando chega aqui, essa corrente I se divide em duas, I1 e I2. E aqui volta a ser a corrente total I, que é a corrente que vai fechar o circuito aqui. Pronto. Eu tenho o U e tenho o R. O U que você tem, que eu tenho aqui no caso, é o total, 45. A resistência vai ter que ser a resistência total do circuito, que é equivalente. Tem que fazer primeiro esse daqui, fazendo pelo produto dividido pela soma, vai ficar 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18, dividido por 3 mais 6, que é 9. Isso aqui vai dar 2 ohms. Ou seja, nós temos que a resistência no trecho em paralelo aqui é de 2 ohms. Vou colocar aqui de vermelho para não esquecer. Que está associada em série com 8 ohms e com 5 ohms. 2 ohms mais 8 ohms, que em série você soma, vai dar 10 ohms. 10 ohms mais 5 ohms vai dar 15 ohms de resistência equivalente, vezes o I. Está multiplicando 15, vai passar dividindo. 45 dividido por 15 é igual a I. I vai ser igual a 3 amperes. Essa é a leitura do amperímetro? Não, porque o amperímetro vai ler a corrente neste fio que ele está ligado. E não é a corrente total que está ligada a ele, sim uma corrente parcial, que é parte da corrente que vem aqui, da que seria essa corrente total. Bom, como que eu vou descobrir agora? Agora você vai ter que saber qual que é a tensão desse trecho aqui, para jogar no URI e descobrir a corrente. Eu não sei qual que é a tensão desse trecho, eu só sei a tensão total. Então vamos ver em quantas vezes a tensão se divide. Começando por aqui. Coloca a letra A. Se tem uma resistência, muda de letra, é a letra B. Até aqui é a letra B. Tem resistência, muda. Então aqui é a letra C. Então dividiu a tensão do A para o B, uma vez. Dividiu a tensão do B para o C, outra vez. Até aqui é o C, aqui muda o D. Então dividiu outra vez para o CD. E aqui continua o ponto D. Ou seja, a tensão total entre o ponto A e D, e se dividiu uma vez entre A e B, 2 vezes entre o B e C, e 3 vezes entre o C e o D. O que vai acontecer? Bom, eu sei que a corrente é 3 amperes, a corrente total. Então, aqui é 3 amperes, aqui é 3 amperes e aqui é 3 amperes. Joga o URI onde dá. Agora que eu descobri a corrente aqui, essa não é a corrente que passa no resistor de 8 ohms? Essa corrente de 3 amperes não é o que passa no resistor de 5 ohms? Dá para jogar o URI neles e calcular a diferença de potencial neles. Jogando primeiro aqui nesse resistor, ele está entre o trecho A e AB. Então, vai ficar assim. O AB é igual a resistência vezes a corrente. O trecho AB, ele tem uma tensão que eu vou descobrir. A resistência é 8 ohms e o I é 3. A DDP entre os pontos A e B vai dar 24 volts. Agora, nós já sabemos que aqui ficou 24 volts. Agora, entre o trecho CD. Então, o CD é igual a resistência vezes o I. A DDP entre os pontos C e D vai ser igual à resistência, que é 5 ohms, vezes o I, que é 3. 5 vezes 3 vai dar 15 volts.
Ou seja, se eu estou criando aqui tudo 45 volts, se aqui ficou 24 volts, e se aqui ficou 15 volts, quanto que sobrou nesse trecho aqui? 24 mais 15 vai dar 39. 39 para 45 vai dar 6 volts. Ou seja, aqui sobrou 6 volts. Como é uma associação em paralelo, o U, a diferença de potencial, vai ser a mesma. Então, é 6 volts aqui, 6 volts aqui. Professor, não visualizei. Você tem que a diferença de potencial entre A e D, que é tudo, é a diferença de potencial entre A e B, mais a diferença de potencial entre B e C, mais a diferença de potencial entre C e D. A total é 45. Entre o trecho AB é 24. Entre o trecho BC é o que eu quero descobrir aqui. E entre o trecho CD é 15. 15 mais 24 é 39, que está positivo, passa negativo. 45 menos 39 é igual a DDP entre B e C. Ou seja, DDP entre B e C vai ser os 6 volts, que é o que falta para dar os 45 volts. Pronto. Agora que eu descobri a diferença de potencial aqui, dá para jogar a URI no trecho BC. O BC é igual a resistência vezes o I. Como eu quero o I1, que seria a corrente que passa por um amperímetro, eu vou pegar a resistência de 3 ohms. Então, o BC vale 6 volts, a resistência vale 3 e o I1 eu quero descobrir. 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 é igual a I1. I1 vai ser igual a 2 amperes. Então, essa aqui seria a leitura no amperímetro que está ligado ao resistor de 3 ohms. Então, vamos lá falar do próximo medidor elétrico, que é o voltímetro. Voltímetro, volts, né? O que é volts? Potencial ou diferença de potencial. Então, vamos lá. É utilizado para medir a tensão, que é a diferença de potencial, entre os pontos em que foi ligado. Essa seria a representação do voltímetro. Então, vai ser o equipamento aqui e um V de voltímetro. Ele deve ser associado em paralelo. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito aqui e eu quero determinar qual que é o valor dessa resistência aqui, eu tenho que ligar o voltímetro em paralelo com essa resistência. Mas, professor, quando ele está em paralelo, a corrente não se divide? Uma parte passa pelo voltímetro e outra parte passa pela resistência? Sim, só que lembra que quando está em paralelo, quanto o resistor de maior resistência é aquele que vai ter a menor corrente, né? Porque pelo URI, U é igual a R vezes I, quando é o mesmo U, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, para não interferir na corrente do circuito, ele deve ter resistência muito interna. Deve ter uma resistência muito interna, não, uma resistência interna muito grande, de forma que a corrente que passa nele seja praticamente pequena e que toda a corrente passe praticamente por esse resistor de resistência R aqui. Se o voltímetro for ideal, a sua resistência interna é infinita, ou seja, a corrente que vai passar por ele é uma corrente praticamente nula e toda a corrente irá passar por esse resistor. Então, para o voltímetro não interferir no circuito, na resistência do circuito, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito grande. Se for o ideal, tem que ser infinita. Parece meio estranho, né? Para a resistência dele não interferir, tem que ser muito alta, tem que ser infinita. Mas eu vou fazer uma demonstração agora que explica muito bem essa relação entre quanto maior a resistência do voltímetro, menos ele interfere no circuito elétrico. Bom, vocês podem estar se perguntando por que o voltímetro ele tem que ter uma resistência muito grande para não interferir no circuito. E o ideal teria que ser uma resistência infinita. Porque acontece o seguinte, quando você tem uma corrente elétrica chegando aqui nesse fio, nessa associação em paralelo, que é como o voltímetro deve ser ligado para medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, o que vai acontecer com a corrente? Vai se dividir em duas.
Essa é a corrente no voltímetro e essa daqui é a corrente do circuito. O I do circuito. Circuito. Pronto. O que vai acontecer aqui? Para esse voltímetro não interferir no circuito, a resistência dele tem que ser muito maior. Por quê? Porque se você pensar na mesma diferença de potencial, ou seja, para a mesma tensão, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Se isso for mantido constante, que é o caso aqui da associação em paralelo, U é o mesmo. Ou seja, se esse voltímetro tiver resistência maior, ele vai ter uma corrente passando por ele menor. Como eu não quero que ele interfira no circuito, a corrente tem que ser muito, mas muito pequena. Para essa corrente ser muito, muito pequena, a sua resistência tem que ser muito maior que esse daqui. Quando essa resistência for muito maior que esse daqui, a corrente que vai passar aqui é praticamente desprezível. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho um resistor de 1 ohm e eu tenho um voltímetro de uma resistência interna de 10 ohms. Significa que a resistência dele é 10 vezes maior que esse resistor que ele está medindo a diferença de potencial. O que vai acontecer? Vamos calcular a resistência dos equivalentes nesse trecho e ver se ele vai interferir na resistência desse 1 ohm. Então, para calcular a resistência equivalente para dois resistores em paralelo, você vai multiplicar os dois em cima e dividir pela soma, né? Poderia fazer um sobre REC? Poderia, mas esse aqui é o mais prático. A resistência equivalente vai ser 1 vezes 10 dividido por 1 mais 10. A resistência equivalente vai ser 10 dividido por 11. 10 dividido por 11 vai dar uma resistência de 0,90 ohms. Ou seja, a resistência equivalente aqui é 0,90 ohms quando eu ligo o voltímetro em paralelo. Se o voltímetro não estiver ligado aqui, a resistência equivalente é o próprio 1 ohm, que seria o único. Ou seja, esse voltímetro está interferindo na resistência desse trecho aqui? Sim. E quanto mais próximo ele for do valor do 1, mais ele vai interferir na resistência equivalente aqui. Para o voltímetro não interferir, ou pela sua interferência ser praticamente desprezível, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito maior. Por exemplo, vamos pegar um voltímetro que é a resistência de 100.000 ohms, que está associada em paralelo com uma resistência de 1 ohm. Como que seria a resistência equivalente? Primeiro eu multiplico os dois em cima e divido pela soma. R2 aqui. A resistência equivalente vai ser 1 vezes o outro, que é 1 vezes 100.000, dividido por 1 mais 100.000. Vai ficar a resistência equivalente igual a 100.000 dividido por 100.001. Sabe quanto que vai dar essa resistência equivalente aqui? Vai dar 0,99990. Ou seja, isso daqui é muito mais próximo de 1 do que isso daqui. Ou seja, quanto maior essa resistência aqui do voltímetro em relação a essa resistência, mais próximo a resistência equivalente vai ser aqui. Ou seja, menos ele vai interferir. Para você ter uma ideia da corrente, quando o voltímetro é 10 vezes maior, a corrente que vai passar por ele é 10 vezes menor. Por exemplo, se isso aqui passasse 10 amperes, aqui tinha que passar 1 ampere. Agora aqui, quando o voltímetro tem uma resistência 100.000 vezes maior que esse daqui, a corrente que vai passar aqui quer dizer que é 100.000 vezes menor, ou seja, uma corrente muito pequena. Mas tão pequena que a resistência equivalente dá praticamente o valor do resistor aqui. Professor, o que acontece se esse voltímetro tende ao infinito? Se ele tender ao infinito, essa resistência equivalente vai tender a 1 ohm, que seria a resistência desse resistor. Por isso que, como o voltímetro é ligado em paralelo, para medir a diferença de potencial entre dois pontos, para ele não interferir no circuito, ele tem que ter uma resistência muito grande.
E se ele for ideal, ou seja, aquele voltímetro que não interfere no circuito, a sua resistência tem que ser infinito. Quando a resistência dele for infinita, significa que a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente zero. E toda a corrente vai passar por esse resistor de 1 ohm. Então a resistência dele vai interferir na resistência aqui de baixo? Não. Então toda vez que o voltímetro for ideal, eu não vou considerar que ele tenha que passe corrente por ele. Que a corrente só passe por esse resistor aqui. Que ele seja a única resistência do circuito. Por quê? Porque aqui a corrente que passaria seria nula, devido à resistência dele ser um valor infinitamente grande. Vamos lá para o nosso exemplo de medidores elétricos, em que no caso aqui teremos medidor voltímetro. Determine a leitura do voltímetro e amperímetro. Então, caso houver o perímetro, nós vamos medir também. Então, a letra A, nós temos um circuito aqui, a fonte de tensão é 30 volts e temos resistor de 10 ohms e 5 ohms. O que acontece aqui? A corrente sai do polo maior do gerador, que é quem gera a diferença de potencial. A corrente sai aqui, vem por aqui. Aqui tem uma associação em paralelo, só que o voltímetro, ele como não falou resistência, o voltímetro é o ideal. Tá? Então toda vez que ele não fala nada do voltímetro ou amperímetro, você considera ideal, ou seja, ele não vai interferir no circuito, a sua resistência. O que vai acontecer aqui? A corrente só vai percorrer aqui, certo? E ele está ligado em que pontos o voltímetro? Está nesse ponto aqui, ó, que são os polos desse resistor. Então, para calcular a leitura do voltímetro, é só jogar no URI aqui. Nós sabemos que a resistência é 5 e a corrente. Nós sabemos qual é a corrente que passa por ele? Não. Então, vamos ter que jogar no URI para determinar a corrente. URI. Onde que eu vou aplicar o URI agora? Olha, eu tenho U, tenho 30 volts. Só que esse U é de uma parte do circuito ou tudo? É tudo. Então, o total. A resistência tem que ser a resistência equivalente. O total vai dar 30 volts. A resistência equivalente, você vai somar esses dois, porque esses dois estão em série. Então, vai ficar 15 vezes I. 15 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 15 é igual a I. I vai ser igual a 2 amperes. Certo? Então, vai passar 2 amperes aqui e 2 amperes aqui. Agora, eu posso jogar URI aqui. A tensão é o que eu quero descobrir, que é o que o voltímetro mede. E a corrente é 2 amperes. U vai ser igual a 10 volts. Lembrando que como esses dois estão em série, a corrente dos dois é igual. Então, a corrente é 2 amperes para os dois. E a tensão se divide. Como você tem 30 volts aqui de tensão total e 2 resistores em série, vai se dividir 10 volts para cá, que nós acabamos de calcular, e aqui sobraria o restante, que é os 20 volts, para dar os 30 volts da tensão. Então, a leitura do voltímetro é 10 volts. Então, aqui é o voltímetro. E o amperímetro? O amperímetro vai medir a corrente do circuito, que é 2 amperes. Então, isso aqui é a leitura do amperímetro. Agora, vamos lá para o exemplo que seria da letra B. Ou seja, você tem agora uma fonte de 50 volts e tem 3 resistores aqui em série. A corrente sai do polo positivo, do polo maior. Ao chegar aqui, o fio se divide em dois, né? Só que como o fio de voltímetro, o voltímetro tem uma resistência infinita, então não vai ter corrente passando por ele. Só vai ter corrente passando por esse daqui, porque a corrente que passa pelo voltímetro é nula praticamente, devido à sua alta resistência. Aqui vai passar por todos a mesma corrente, que é a corrente que vai fechar o circuito, certo? Como que eu calculo a diferença de potencial do voltímetro? Você tem que ver onde ele está ligado. Ele está ligado aqui, ó. Ele está ligado ao polo do gerador ou ao polo dos 3 resistores aqui. Então, para calcular a diferença de potencial, é só jogar no URI. O U, eu quero descobrir a tensão desses dois pontos.
Qual é a resistência que está entre esses dois pontos? Não são 50, 30 e 20 em série? É só somar. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Vezes a corrente. Qual é a corrente? Vai ter que calcular. Então vamos jogar no Uri para calcular a corrente. Eu tenho a tensão? Tenho, 50 volts. Só que ela é de uma parte ou é tudo? Ela é tudo. A resistência tem que ser equivalente e você vai descobrir o I total, que é o I do circuito. O U é 50. A resistência equivalente é a soma aqui, ó, que vai dar 100 vezes o I. 100 está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 100 é igual a I. I vai ser igual a meio ampere. Ou seja, é meio ampere aqui, tudo. Opa, aqui no não vai ter corrente. Tudo é meio ampere. Então, se eu aplicar o Uri aqui nos 3 resistores, que é onde está acoplado, onde está ligado o voltímetro, eu vou calcular qual que é a tensão. 100 é a resistência equivalente dos 3 aqui, vezes o I, que é meio. Isso vai dar 50 volts. Ué, professor, a tensão do voltímetro é a mesma do gerador? Porque o que acontece? Essa tensão do gerador não vai se dividir entre os 3, um pouco para cada um deles? Sim, o voltímetro está pegando os 3. Se ele está pegando os 3 ao mesmo tempo, quer dizer que ele está medindo a tensão total, que foi dividido para os 3. Por isso que a resposta é 50 volts. Então, esses seriam os exercícios de amperímetro e voltímetro. Basicamente, são circuitos elétricos em que ele vai pedir a leitura ou do amperímetro ou do voltímetro. Se ele pedir a leitura do voltímetro, é a diferença de potencial onde ele está ligado. E se ele pedir a leitura do amperímetro, é a corrente no fio em que ele está ligado.